e chegou assim, nossa senhora, vai explodir a bomba atômica no Fantástico hoje. Aí começou, aí veio assim, chegou uma coisa, pim. Bom, a Gleisi Hoffmann, ela expressou indignação contra o jornal O Globo, que criticou o PT pelo posicionamento. Qual foi esse posicionamento em relação aos venezuelanos? Em relação à eleição da Venezuela? Foi D4 de ladinho, papai, mamãe ou frango assado? Eu ainda não decidi qual foi o posicionamento, mas ela criticou o Globo por ter feito esta crítica. No X, a Gleisi acusou o veículo de apoiar, olha, vejam só, hein, o golpe ao longo da história do Brasil. Palmas para a Gleisi Hoffmann. Palmas para a Globo, o jornal O Globo, ao longo da história, ele só defendeu golpes, tá? Só. No histórico da democracia do Brasil só deu... Vou abrir aspas para a Gleisi aí. Vamos lá. Quem tem histórico de apoiar e sustentar golpes, aqui mesmo no Brasil, é o jornal O Globo, o PT. Jamais o PT foi assim no golpe do parlamentarismo contra o presidente João Goulart em 61, foi assim em 64 e ao longo de 20 anos de ditadura, incluindo o AI-5, foi assim no golpe do impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff em 2016. O PT é um partido democrático na essência e defende o respeito à soberania dos povos e países também no quesito soberania nacional. O histórico de entreguismo e subserviência da Globo a interesses estrangeiros não credencia o jornal a atacar o PT e nossas resoluções internas. Tá, fecho aspas aqui, que eu não aguento mais. Que a relação entre o PT e a Globo parece não estar nos melhores dias. Em nota oficial, né, antes dessa manifestação da Gleisi, que é presidente do PT, o PT, a sigla do presidente Lula, disse que a emissora insulta o PT com fake news sobre o meio ambiente, tá? Não é só... Aí, hoje ela falou, a Gleisi, do golpismo, né, que o Globo apoia o golpismo da Venezuela, e quando a Globo solta as pautas de meio ambiente, né, que o governo Lula está batendo recorde em recorde de queimada, deve ser por conta dessa agenda, né, woke, né, bater recorde de queimada, né, fez a crítica e o PT também achou ruim, Gleisi. Olha, eu demorei pra entender a piada, mas consegui captar. Bom, primeiro que eu não tô entendendo essa briga, né? Nesse caso, eu tô do lado da briga, assim. A briga entre a Gleisi, o PT e a Globo, com certeza eu tô do lado da briga, sem a menor sombra de dúvida. Aí isso é discurso de ódio, hein? Não pode, é verdade, tem que tomar cuidado. Gente, assim, é uma querela completamente sem sentido, né? De fato, o PT está apoiando a ditadura, o Lula está também apoiando a ditadura da Venezuela, eles sempre foram amigos e a Globo sempre passou pano pra isso, sempre fingiu que nada aconteceu, sempre leu tudo aquilo dali como uma democracia. Ao longo de inúmeras declarações do Lula, principalmente nessa gestão, tudo é lido só como democracia e tal, e o outro lado, né, o bolsonarismo. Mas a Gleisi chegou a comparar a Globo ao bolsonarismo. Ela fez essa comparação? Ela citou Bolsonaro, né? Ela falou assim, né? Ataque responsável. E quando estava falando, né, da coisa lá, das queimadas, ela falou assim, ataque responsável. E sem qualquer base nos fatos. É sempre a mesma coisa. Esse é o texto pronto que ela deixa no bloco de nota do celular, né? Os avanços de nosso governo estão listados no próprio texto do editorial, assim como os retrocessos do bolsonarismo na área. Parece que atacar o PT é uma obrigação ou um vício incorrigível. Meu vício é você, meu cigarro é você. Agora de maconha, né? Eu te bebo, eu te fumo. Desculpa. Na gestão Bolsonaro, uma das coisas que foram levantadas em relação a essas queimadas era que algumas queimadas aconteciam de maneira espontânea em relação ao clima e tal, e algumas também são meio que programadas, e aí acaba fugindo do controle por uma questão de
de plantação mesmo, enfim, por uma dinâmica ali que é própria daquele ambiente, por uma questão econômica também de plantação. E eu lembro que o próprio Globo e outros jornais da grande imprensa falaram que não, que isso era uma desculpa esfarrapada, inclusive a própria Gleice, né, o PT todo ali, toda a cúpula do PT falou que isso era uma desculpa esfarrapada. Agora eles justificam a queimada exatamente da mesma forma, porque aí sim, é uma coisa que acontece ali, isso é simplesmente ignorável. Gleice, ó, fala pro PT criar um Bolsa Queimada. Eu vou ser o primeiro da fila. Não dá ideia porque eles criam mesmo. Você sabe que eles criam. A Marina Silva vai adorar. Não dá ideia que eles criam mesmo. Eles adoram esse tipo de bolsa. Mas é isso, é querela, é a esquerda brigando. Não ajustaram o discurso essa semana. Eles não conseguiram alinhar com a assessoria de imprensa deles o discurso essa semana. Pois é. Será que é verdade isso? Será que a Globo está cansada, está farta de lucros exorbitantes? A tua pergunta tem substância. Vou te dizer por quê. Eu me incomodo com essa guerra entre eles, essa briguinha parcial, porque isso pode acabar resultando em mais publicidade. É o preço para o lingerie no chão, né? Um pouco mais de publicidade, que significará mais recursos. Então, eu sempre suspeito um pouco da briga entre eles, apesar de ter um dado que a Gleice ela carrega como poucos, uma das maiores inabilidades políticas que um político pode ter, porque ela é rancorosa, não faz política quem tem rancor. Ela é muito rancorosa, o PT é rancoroso, e eles não vão esquecer alguns atos da Globo, quando a Globo estava meio indignada com o PT e estava mais voltando... Imagina, já esqueceram. Não esquece não. Isso eles esquecem enquanto tiver em negociação. Da partir Será daí que eles vêm para cima... tirasse a Aniele Franco do conselho da metalúrgica Tupi, pusesse a Gleice, ela ficava um pouco melhor? Não, porque ela não teria poder nenhum. A Gleice, ela precisa ter o poder. E ser presidente de um partido que tem os recursos que tem... Não, eu sei, a metalúrgica Tupi. Põe ela pra... Mas no caso ela precisa do poder. Agora tem um dado também que isso para mim é bem importante quando a gente fala dessa briga da Gleice com... Então o problema é esse mesmo, é o dado. Eu não posso falar isso, tu pode, tu tem dinheiro. Mas você tá falando que do dado? Mas veja, eu até esqueci do que estava falando, eu fiquei meio angustiado, porque toda hora eu fico pensando, quando eu saio daqui eu digo, eu olho para todos os lados, atrás do japonês da Federal, que faleceu infelizmente, né? Mas o espírito dele poderia vir aqui para me prender. Então a gente fica meio tenso, mas deixa para lá. Agora, quando a gente pega essa briguinha que tá falando, no caso aí das queimadas, foi maravilhoso, Geisiane, você ter falado isso, por uma razão simples, porque existe aquela parte que é natural da queimada, existe aquilo que é cultural, que eu não deveria falar isso, mas tá até nas populações indígenas e caboclas, então, é a coivara, aí vem sacanagem de tudo quanto é jeito. Existe aquilo também que é necessário para a cultura local, que eles tocam fogo, porque ao tocar fogo, a cinza, ela acaba servindo como uma forma de adubo, para renovar alguns minerais da terra, para depois replantar. Então existe isso. O problema é que havia um sistema controlado dessa queima, porque era considerado como uma forma de renovar a terra. A questão toda é o momento em que isso é feito, a maneira como isso é feito, nas regiões em que é feito e os processos que são utilizados, porque podem espalhar. Como isso cai como uma luva, se é feito pelo Bolsonaro, é intencional e irresponsabilidade, se é o genocídio contra o quero-quero, não sei nem se se aplica esse termo. Agora, quando pode ser, tem a cruza do quero-quero com o pica-pau também. Mas isso aí... Essa é a história. Agora, quando é com eles, não. Quando é com eles, aí é natural... E é uma implicância da Rede Globo, que agora está apoiando todas as ditaduras e golpes de Estado. O golpe na Venezuela. Alguém quer falar da Globo ou nós passemos? Só comentar uma coisa que... Todas que quiserdes. Que a Globo, os jornalistas, eles vêm jogando tudo para a direita, né? Uma dura de direita. E tem muitos mentes pensantes da esquerda, por mais contraditório que pareça, que falam que a mídia é de extrema direita, sendo que a mídia, 99% é de esquerda, de extrema esquerda, e apoia. E acho que isso é uma estratégia para aumentar a conta também, né? Porque a Globo já está bastante irrigada com publicidade, e isso ajuda a aumentar a conta. E só para fechar, nada é culpa do PT. Historicamente, você vê absolutamente nada de que deu errado ou que dá errado é culpa do PT. A culpa é sempre dos outros, herança maldita, ficaram mais de década no poder, estão de novo, e a culpa é dos outros. E sempre que
vê alguma coisa do PT, nota do PT, coisa do PT, é o Lula. Lula é PT e PT é Lula. Não tem... O Lula é o dono do PT, é o feudo dele, a capitania hereditária dele, ele que manda e desmanda. O que me intriga, além de comer trigo, é claro, nessa declaração da Glaze, é que ela fala lá, a Globo sempre apoiou golpes contra a democracia, sempre. Ela chama o da Dilma de golpe, que é uma mentira também. Exato. Vamos chegar em 2022? Esse é o ponto. Não vai passar 2022? O quê? A Globo apoiando o golpe? A Globo vai estar sempre do lado que ganha. Ela só teve uma vez na história que ela teve do lado que perdeu, do lado que não ganhou, ou melhor, o lado que ganhou não era o lado que ela queria, que foi quando teve o Bolsonaro. E o Bolsonaro nunca perseguiu a Globo. O Michel Temer também. Mas o Bolsonaro nunca perseguiu a Ela Globo. tentou derrubar Papai Ela Drácula. fez de tudo. Foi o único momento em que ela utilizou os irmãos Wesley de uma forma negativa, foi para dizer que o Michel Temer tinha envolvimento com atos de corrupção com os irmãos Wesley para tentar derrubar. O problema Não foi é que só. Lembra que antes ela tentou com o Zé Biriba lá, qual que é o nome dele? Marcelo Caleiro? Sim, sim. Lembra? Marcelo Caleiro? O diplomata. E aí ele era secretário de Cultura, que não tinha ministério, era o secretário de Cultura. E aí ele teve lá, hoje no Fantástico. Né? Aí o Marcelo Caleira, eu tenho provas que vão derrubar o presidente. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, né? Não sei se você estava falando da queimada, não era da queimada. Acho que era uma obra. Era da. Não, era da coisa ambiental. Era uma coisa ambiental. Exatamente, em Salvador, não era né? de queimada, era. Uma licença em Salvador, uma coisa assim. Aí ele chegou assim, nossa senhora, vai explodir a bomba atômica no Fantástico hoje. Aí começou, aí veio assim, chegou mais pim. Aí depois tentaram o Wesley Safadão, né, que com o negócio lá da fila tem que manter isso aí. Mas fez. Julgamento no TCE da chapa Dilma Temer, que também não... Exatamente. Mas o curioso é que o Bolsonaro nunca perseguiu a Globo. A única coisa que o Bolsonaro fez foi, eu vou retirar recursos públicos de publicidade, que o governo não precisa fazer publicidade, e se tiver fazer publicidade, o que nós faremos... Aí ele tirou de todo mundo, exato. Não foi da Globo, a Globo foi o que mais recebeu ainda. Foi o que ele disse assim, eu vou retirar porque o governo não tem que estar gastando dinheiro com publicidade. Agora, se tiver que fazer, será proporcional àquilo que cada um faz na pauta, de maneira que teve que despencar os recursos da Globo, que ainda assim continuou sendo a que mais recebia. Bolsonaro, por incrível que pareça, foi equilibrado e isonômico.